O milagre de Antônia, quando a fé venceu a fibrose cística. Antônia tinha apenas 9 anos quando os médicos disseram aos seus pais que ela não chegaria aos 15. A fibrose cística, doença genética que afeta os pulmões e o sistema digestivo, já a deixará frágil demais. Tosses incessantes, infecções frequentes e uma barriga inchada pela má absorção de nutrientes faziam dela uma criança que, apesar do sorriso doce, vivia mais dentro de hospitais do que brincando no quintal de casa. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio todas as noites, enquanto o pai, seu João, um homem simples e trabalhador, se apegava à única esperança que lhe restava: Deus não pode ser tão cruel com uma criança. Mas as contas médicas cresciam, os remédios eram caros, e a cada crise, Antônia ficava mais fraca. Até que um dia, depois de mais uma internação, Dona Maria ouviu uma vizinha falar sobre a congregação cristã no Brasil. Lá, irmão, as pessoas oram com fé, e Deus ouve, disse a mulher, com um tom de certeza que chamou atenção. Seu João, que nunca tinha sido de igreja, apenas balançou a cabeça, cético. Mas Dona Maria, desesperada, guardou o endereço do salão de reuniões mais próximo. No domingo seguinte, eles chegaram tímidos, mal sabendo como se portar. O salão era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, as mulheres de saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só o silêncio respeitoso enquanto o ancião, um homem de voz serena e olhares compassivos, abria a reunião com uma oração. Antônia, sentada entre os pais, observava tudo com olhos arregalados. Nunca tinha visto tanta gente junta cantando a capela, sem nenhum instrumento, só vozes unidas em hinos que falavam de esperança. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar, a melodia simples, mas profunda, tocou algo nela. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantavam, uns com lágrimas, outros com sorrisos, contando como Deus os tinha livrado de dívidas, de doenças, de vícios. Glória a Deus, diziam, e a congregação respondia em coro: Glória a Deus. Dona Maria segurou a mão da filha com força. Seu João, incomodado com a própria descrença, baixou a cabeça. Nas semanas seguintes, eles passaram a frequentar assiduamente. As irmãs abraçavam Antônia, oravam por ela, traziam-lhe bolinhos caseiros, coisa que a menina, com o estômago sempre doente, mal podia comer, mas agradecia com um sorriso. O ancião, depois de conversar com os pais, convidou a família para uma reunião de oração especial. Irmãos, disse ele, olhando para a congregação, hoje temos aqui uma serva de Deus que precisa de um milagre. Vamos clamar a ele, porque nada é impossível para nosso Senhor. E clamaram. Em voz alta, com lágrimas, com as mãos estendidas. Antônia, mesmo fraca, se ajoelhou ao lado da mãe, repetindo baixinho: Jesus, me cura. Seu João, que nunca tinha orado antes, sentiu algo quebrar dentro dele, com a voz embargada, juntou-se aos pedidos. 3 dias depois, Antônia acordou diferente. Respirou fundo sem tossir. Sentiu fome, fome de verdade. Dona Maria, assustada com a mudança, mediu sua temperatura, checou seu peito. Nada de chiado. Nada de dor. No almoço, a menina comeu um prato cheio de arroz e feijão sem reclamação, algo que não fazia há anos. Os médicos, quando a examinaram, ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação médica, disse o pneumologista, olhando os exames que mostravam pulmões limpos, pâncreas funcionando. É um milagre. Seu João, que antes duvidava, agora chorava sem vergonha. Dona Maria, de joelhos no chão da cozinha, só conseguia dizer: Obrigada, Senhor. No domingo seguinte, Antônia se levantou para dar seu testemunho. Com voz firme, apesar da timidez, contou como Deus a havia curado. Eu pedi a Jesus todas as noites, e ele me ouviu, disse, enquanto irmãos e irmãs choravam e louvavam a Deus. O ancião, emocionado, lembrou a todos: a fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele quer nos abençoar. Pouco tempo depois, Antônia foi batizada nas águas, mergulhando na pia batismal com um sorriso radiante, simbolizando o nascimento de uma nova vida não só física, mas espiritual. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice pela primeira vez, sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Anos se passaram. Antônia cresceu forte, saudável, estudou, casou-se na mesma igreja onde foi curada e hoje, como mãe,
leva seus filhos aos cultos da Congregação Cristã no Brasil. Sempre que pode, conta a sua história, não para ser admirada, mas para que outros saibam, Deus ainda faz milagres. E Ele os faz onde há fé, humildade e um coração sincero. Seu João, antes um homem amargurado pela dúvida, tornou-se um irmão dedicado, sempre pronto a ajudar os necessitados. Dona Maria, que um dia chorou por não ter esperança, agora canta os hinos com voz firme, sabendo que cada palavra é uma promessa cumprida. E a lição? Antônia aprendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de confiar mesmo quando tudo parece perdido. Que Deus não escolhe os fortes para abençoar, Ele fortalece os que o buscam. E que, na simplicidade de um salão sem luxos, entre irmãos que não buscam glória, mas só a vontade de Deus, os maiores milagres acontecem. Porque, afinal, como diz o hino que Antônia mais ama? Asterisco confia, meu irmão, não temas. Que Jesus é teu Salvador. Ele é fiel, ele não mente. Ele é teu protetor. Asterisco. Naquela mesma noite, depois do culto, Antônia sentiu algo diferente no ar. Não era só a emoção do testemunho que havia dado, nem a alegria de ver o sorriso de Dona Maria e a transformação de seu João. Era como se uma paz profunda, daquelas que só vem do Espírito Santo, tivesse se instalado em seu coração. Mas ela não imaginava que, em poucos dias, sua fé seria colocada à prova de uma maneira que jamais esperaria. Na manhã seguinte, enquanto arrumava a casa, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz trêmula e conhecida, era sua irmã, Luciana, ligando de outra cidade. As primeiras palavras já foram um soco no estômago. Antônia, é a mamãe. Ela está no hospital. Os médicos dizem que não tem mais jeito. O mundo pareceu girar ao redor dela. Sua mãe, uma mulher de fé inabalável, que sempre orava por ela e pela família, agora estava entre a vida e a morte. Os médicos haviam descoberto um tumor agressivo, e as chances eram mínimas. Antônia sentiu as pernas fraquejarem, mas, no mesmo instante, ouviu dentro de si uma voz firme: confia. Ela não pensou duas vezes. Pegou sua Bíblia, a mesma que sua mãe lhe dera anos antes, e correu para a Universal. Não havia culto naquele horário, mas ela sabia que ali, naquele lugar, Deus a ouviria. Ao entrar, encontrou o pastor em seu gabinete, preparando uma mensagem. Com lágrimas nos olhos, ela contou tudo. O pastor não hesitou. Vamos orar agora, minha filha. Deus não mudou. O mesmo que operou na vida de Dona Maria e de seu João vai agir na sua mãe. Mas você precisa crer sem duvidar. E ali, de joelhos, entre lágrimas e clamores, Antônia entregou tudo nas mãos de Deus. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras rebuscadas. Foi um grito de filha: Senhor, eu não aceito essa palavra dos médicos. A Senhora é minha mãe, e o Senhor é meu pai. Se o Senhor curou os outros, cura ela também. Os dias seguintes foram de angústia. Antônia viajava todos os dias para ficar ao lado da mãe, que, mesmo fraca, segurava sua mão e sussurrava: Filha, não chore. Deus é fiel. Enquanto isso, na Universal, os irmãos se uniram em jejum e oração. Não era só Antônia clamando, era uma igreja inteira intercedendo, como uma família que não desiste de nenhum dos seus. Até que, na terceira noite, algo extraordinário aconteceu. Antônia estava no hospital, exausta, quando a enfermeira entrou no quarto com uma expressão estranha. A senhora precisa ver isso, disse, apontando para os monitores. Os sinais vitais da mãe de Antônia, que vinham piorando, de repente começaram a se estabilizar. Os médicos, incrédulos, pediram novos exames. E então, o impossível se confirmou: o tumor havia diminuído. Não era um erro, não era alucinação. Era um milagre em progresso. Quando a notícia se espalhou, a comoção foi geral. Os médicos, que antes davam poucas horas de vida, agora coçavam a cabeça, sem explicação. A mãe de Antônia, que mal conseguia falar, começou a recuperar as forças. Em menos de uma semana, ela estava sentada na cama, sorrindo, enquanto os médicos a chamavam de um caso inexplicável. Mas Antônia sabia a explicação. Era a mesma fé que tinha visto transformar Dona Maria e seu João. Era o mesmo Deus que não olha para nossa força, mas para o nosso coração. E quando ela voltou à Universal no domingo seguinte, não foi sozinha.
Sua mãe, ainda fraca, mas cheia de vida, estava ao seu lado, levantando as mãos em gratidão. No altar, enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus, Antônia olhou para os rostos ao redor. Dona Maria, agora com um brilho nos olhos que não existia antes, seu João, que trocara a amargura pela alegria de servir, e tantos outros, cada um com uma história de luta e vitória. E ela entendeu, de vez, que milagre não é só a cura do corpo, é a restauração da alma, a renovação da esperança, a prova de que, quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando a agir. Porque na Universal, não se aprende só a orar. Aprende-se a confiar. E quando a gente confia, até o impossível se curva aos pés de Jesus. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem viu a mão de Deus, Antônia cantou, mais uma vez, o hino que agora fazia ainda mais sentido. Asterisco confia, meu irmão, não temas. Que Jesus é teu Salvador. Ele é fiel, ele não mente. Ele é teu protetor. Asterisco. Porque, no fim das contas, a maior lição não era sobre o milagre em si, era sobre o Deus que, mesmo quando a gente não vê, está trabalhando. E que, na hora certa, faz tudo novo. Antônia saiu da igreja naquela noite com o coração leve, como se tivesse deixado ali, aos pés do altar, não só as dores do corpo, mas também os anos de desânimo que carregava. O ar parecia mais fresco, as cores da cidade mais vivas. Até o caminho de volta para casa, que antes era uma caminhada pesada de quem mal conseguia se mover, agora era quase um dançar cada passo, uma confirmação de que Deus havia tocado sua vida. Mas o milagre não parou ali. Nos dias seguintes, os vizinhos começaram a notar a mudança. A mulher que antes se arrastava com dificuldade agora subia as escadas do prédio sem ajuda, carregava as sacolas do mercado com firmeza e até brincava com as crianças da rua, algo que não fazia há anos. O que aconteceu com você, Dona Antônia? Perguntavam, surpresos. E ela, com os olhos brilhando, respondia, Deus me tocou. Na Universal, ele me deu uma segunda chance. A notícia se espalhou rápido. Parentas que há tempos não falavam com ela ligaram para confirmar se era verdade. Amigas de infância, que só a viam como uma doente, agora a procuravam querendo saber como havia acontecido. E Antônia, sem vergonha, contava tudo, as noites de dor, as orações desesperadas, o dia em que decidiu não desistir e entregou tudo nas mãos de Deus. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Jesus, dizia, segura. Mas o mais lindo foi ver como aquele milagre não ficou só com ela. Sua filha, que sempre foi cética e achava que essas coisas de igreja eram para enganar os outros, começou a acompanhá-la aos cultos. No começo, foi por curiosidade. Depois, por necessidade, porque, ao ver a mãe transformada, algo dentro dela também começou a se mexer. Uma noite, durante uma corrente de oração, ela quebrou em choro, confessando que carregava um peso no coração há anos, a culpa por ter abandonado a mãe nos momentos mais difíceis. E ali, entre lágrimas, ela também encontrou perdão e paz. A vida de Antônia virou um testemunho vivo. Ela passou a frequentar as reuniões não só como quem busca, mas como quem leva outros. Levava a vizinha com depressão, o jovem viciado da esquina, a senhora que perderá o marido e não via mais sentido na vida. Se Deus fez por mim, Ele faz por vocês também, dizia, com uma convicção que só quem viu o impossível se tornar possível pode ter. E assim, o que começou como uma história de dor se tornou um rio de bênçãos. Antônia não era mais a mulher doente, abandonada pela sorte. Era a mulher que Deus usava para mostrar que Ele não desiste de ninguém. Que não importa quão fundo seja o poço, sua mão é longa o suficiente para tirar a gente de lá. Hoje, quando olha para trás, ela sorri ao lembrar daqueles dias em que achava que tudo estava perdido. Porque agora sabe, Deus não só restaura, como multiplica. Multiplica a fé, a alegria, as oportunidades. E o que Ele fez por ela, pode fazer por qualquer um que, como ela um dia fez, decidir confiar. Porque na Universal, não se aprende só a crer no milagre. Aprende-se a viver depois dele. E isso, meu amigo, é a maior vitória de todas. Antônia não imaginava que sua vida ainda guardava surpresas maiores. Depois do milagre da cura, ela achou que já tinha recebido tudo o que podia sonhar. Mas Deus, que é bom e fiel, estava só começando a escrever sua história. Um domingo, durante o culto, o pastor fez um chamado especial.
Quem aqui já experimentou um milagre e quer servir a Deus com mais intensidade? Antônia sentiu algo arder dentro dela. Não era só gratidão, era um chamado. Levou as mãos ao rosto, chorou e subiu ao altar. Naquele momento, ela não sabia ainda, mas Deus estava preparando algo que mudaria não só a vida dela, mas a de muitas outras pessoas. Dias depois, o pastor a chamou para uma conversa. Antônia, Deus tem um propósito para você. Você já passou pelo fogo, já viu o poder dele de perto. Agora é hora de ajudar outros a enxergarem que também podem ser livres. Ela ficou sem palavras. Como? Ela, que até pouco tempo atrás mal conseguia sair de casa, agora seria usada por Deus para abençoar vidas? Mas o Espírito Santo não dá missões sem capacitar. Antônia começou a frequentar as reuniões de treinamento na igreja, aprendeu a orar com fé, a falar com amor, a enxergar além das aparências. E, aos poucos, foi descobrindo um dom que nem sabia que tinha, o dom de consolar os aflitos. As pessoas se aproximavam dela como se sentissem que ela entendia sua dor. E entendia mesmo. Foi então que conheceu a história de Marcos, um homem que, assim como ela, tinha sido abandonado pela medicina. Ele chegava à igreja arrastando os pés, com o rosto marcado pelo desânimo. Os médicos tinham dito que sua doença era progressiva, que ele perderia os movimentos pouco a pouco. Mas Antônia olhava para ele e via além do diagnóstico. Via um homem que, como ela, precisava ouvir que Deus ainda tinha um plano. Marcos, eu também já ouvi que não tinha jeito. Mas Deus me mostrou que a última palavra é dele. Vamos orar? Disse ela, segurando a mão dele com firmeza. Marcos, cético, concordou mais por educação do que por fé. Mas algo aconteceu naquela oração. Não foi uma cura instantânea, não. Foi algo mais profundo, uma paz que ele não sentia há anos invadiu seu coração. E dali em diante, ele não faltou mais a nenhum culto. Semanas se passaram, e Marcos começou a notar melhoras. Primeiro, foi a dor que diminuiu. Depois, os movimentos que voltaram aos poucos. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. E o que era para ser uma sentença sem volta, virou um testemunho de que, com Deus, até o impossível obedece. Antônia chorava cada vez que via Marcos andando sem ajuda, levantando os braços em gratidão. Isso não é meu, Senhor. É todo teu, ela sussurrava. Porque agora entendia, o milagre que Deus tinha feito nela não era só para ela. Era uma semente. Uma prova de que, quando a gente entrega o pouco que tem, ele multiplica para abençoar muitos. E assim, o que começou como uma história de cura se tornou uma história de propósito. Antônia, que um dia pensou que sua vida tinha acabado, agora via filas de pessoas sendo tocadas por Deus através dela. Não porque ela fosse especial, mas porque tinha aprendido a dizer: aqui estou, Senhor. Usa-me. Hoje, quando alguém pergunta como ela consegue tanta fé, Antônia sorri e responde: não é minha fé. É a fé daquele que me tirou do lixo e me colocou num trono. Se ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Basta acreditar. Porque na Universal, os milagres não são apenas momentos isolados. São o começo de uma nova jornada. Uma jornada onde o que foi quebrado se torna forte, onde o que foi perdido é restaurado, e onde cada pessoa descobre que, com Deus, a história nunca acaba. Sempre há mais. Sempre há melhor. E isso, meu amigo, é só o início. E foi assim que a vida de Antônia se tornou um farol para muitos que ainda caminhavam nas trevas. Não demorou para que sua história chegasse aos ouvidos de uma jovem chamada Marisa, que há anos lutava contra uma doença que os médicos chamavam de sem cura. Ela já tinha passado por inúmeras consultas, remédios que só traziam efeitos colaterais e um desânimo que parecia não ter fim. Até que um dia, enquanto assistia a um culto pela internet, ouviu o testemunho de Antônia. Algo dentro dela acendeu. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim também, pensou, enxugando as lágrimas. No domingo seguinte, Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Não sabia o que esperar, mas sentia que aquele era o lugar. Durante a oração, quando o pastor impôs as mãos sobre ela, Marisa sentiu algo que nunca tinha experimentado, uma paz que invadia sua alma, como se uma mão invisível a abraçasse por dentro.
Os sintomas que a atormentavam há tanto tempo começaram a desaparecer ali mesmo. Primeiro, a dor que a impedia de respirar fundo foi embora. Depois, a fraqueza nas pernas deu lugar a uma força que ela não sentia há anos. Quando abriu os olhos, não havia mais dúvidas, ela estava curada. Mas o milagre de Marisa não parou aí. Poucos meses depois, ela voltou à igreja, dessa vez não para receber, mas para dar. Trouxe consigo a mãe, uma mulher que há décadas carregava um coração amargurado por perdas e decepções. Dona Clara, como era conhecida, tinha se fechado para o mundo, achando que Deus não se importava com ela. Porém, ao ver a transformação da filha, algo nela começou a mudar. No culto de libertação, quando o pastor falou sobre o perdão e a restauração, Dona Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Ela se ajoelhou e, pela primeira vez em anos, orou com sinceridade. Não foi um processo fácil, mas aos poucos, o peso que carregava foi se desprendendo. O ódio deu lugar à paz, e a solidão, à esperança. Hoje, Marisa e Dona Clara servem juntas na igreja. Uma na equipe de acolhimento, recebendo com um sorriso quem chega pela primeira vez, e a outra no grupo de oração, intercedendo por aqueles que ainda não enxergam a saída. Elas sabem que não são casos isolados. Todos os dias, veem vidas sendo transformadas, o viciado que recupera a dignidade, o casal que reconstrói o lar, o jovem que encontra um propósito. Porque na Universal, o milagre não é apenas a cura do corpo ou a resolução de um problema. É a restauração completa do ser humano. E Antônia, que agora é obreira, sempre repete para os novos: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você não precisa ser perfeito, só precisa estar disposto. Ela olha para trás e lembra da mulher que já foi, perdida nas ruas, sem esperança. Depois olha para frente e vê um exército de pessoas que, como ela, descobriram que com Deus nada está perdido. Porque Ele não muda vidas apenas para nos dar alívio, mas para nos tornar instrumentos de transformação. E assim, a história continua. Porque quando Deus começa a agir, não há fim. Só novos começos. O milagre que nunca acaba. Antônia fecha os olhos e sente o peso da Bíblia em suas mãos, a mesma que um obreiro lhe estendeu anos atrás, quando ela, envergonhada, entrou pela primeira vez na Universal. Deus não olha para onde você esteve, mas para onde Ele pode te levar, disse-lhe o pastor naquela noite. Hoje, ela entende, o milagre não foi só sair das ruas, mas descobrir que sua dor tinha um propósito. Naquele domingo, enquanto testificava no púlpito, uma jovem no fundo da igreja chorava em silêncio. Era como olhar para si mesma no passado. Após o culto, Antônia se aproximou: eu também achei que não tinha jeito. Mas Deus não nos tira do lixo para nos deixar no chão. Ele nos transforma em vasos para derramar esperança. A jovem, chamada Mariana, confessou, estava prestes a desistir de tudo. Antônia sorriu: então você está no lugar certo. Aqui, a gente aprende que o fim é só o começo de algo maior. Meses depois, Mariana, agora batizada e livre das amarras que a oprimiam, voltava à igreja não como uma vítima, mas como uma vencedora. Trazia consigo outras almas quebradas, repetindo as mesmas palavras que um dia a salvaram: Deus não escolhe os capacitados. Antônia observava aquele ciclo de restauração e entendia: o milagre era como uma semente, planta-se uma vida, colhe-se um campo. Não havia fim, apenas colheitas cada vez maiores. Reflexão final. A vida nos convence de que alguns buracos são tão fundos que não há saída. Mas Deus não nos resgata para nos deixar à beira do poço, Ele nos ensina a construir pontes com nossas próprias cicatrizes. O milagre não é apenas o que recebemos, mas o que nos tornamos capazes de dar. Antônia já foi uma estatística, hoje, é uma prova de que a graça não nos poupa do sofrimento, mas o transforma em testemunho. Lição de vida. Você não precisa ter todas as respostas para ser usado por Deus, basta ter um coração disposto a ser moldado. A restauração começa quando paramos de olhar para nossas falhas e passamos a enxergar, nelas, o material bruto de um milagre. Porque na Universal, e na vida, o maior sinal de que Deus agiu não é a ausência de lutas, mas a presença de uma fé que a supera. E assim, a história continua, porque com Deus, cada fim é um novo amém.